Queridos, vamos abrir no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler o versículo 36 ao 39, por favor. Que assim como o pastor Fabiano declarou, que através da minha voz, você possa ouvir a voz do Senhor nessa noite. E que eu possa ser um instrumento útil e eficaz na comunicação do Evangelho para a tua vida nessa hora, amém? Vamos ler aqui. Lucas capítulo 5, 36. Jesus dizendo, também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois, se o fizer, rasgará a roupa nova e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e o vinho se derramará, e os odres se perderão. Pelo contrário, diga, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Versículo 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. Até aí. Ai, ai, ai. Aqui, queridos, a gente entra na nossa eterna luta entre a razão e a emoção. Jesus está falando aqui sobre isso. Primeiro ele diz que ninguém em sã consciência costura um pedaço de pano velho numa roupa novinha. Ninguém em sã consciência coloca vinho novo em odres velhos. Mas ao mesmo tempo ele termina dizendo, ninguém que bebeu o vinho velho quer saber do novo, porque diz, o velho é excelente. Tem uma contradição aqui nesse texto, sim ou não? Ao mesmo tempo que ele diz, é óbvio que eu nunca vou remendar uma coisa velha numa nova, ele diz, aquele que bebeu o velho diz, eu prefiro o velho. Então o que Jesus está falando aqui é sobre o nosso coração, ao mesmo tempo que nós entendemos racionalmente que fazer remendos, fazer gambiarras, vão levar as coisas a não durarem por muito tempo. Muitas vezes nós estamos apegados ao vinho velho, às estruturas velhas, à religiosidade, a um modus operandi que não permite que a minha vida seja transformada, expandida naquilo que Deus quer fazer em mim. E por que será que a gente rejeita o novo de Deus inconscientemente? Porque aquilo que é novo, nós temos medo de não saber controlar. Não é verdade? Muitas vezes a gente tem tantas expectativas de coisas novas que a gente quer fazer ali na nossa igreja local em Santos. E as pessoas se empolgam, fala isso aí, vamos fazer, pastores. Só que quando chega na hora, as pessoas travam. Por quê? Será que eu vou saber lidar com isso? Será que vai ser desconfortável essa mudança? Ai, eu acho que eu prefiro o velho. Porque o velho é previsível. Sabe que o vinho velho... O vinho velho é o vinho alcoólico. Não sei se você sabe disso. O vinho novo é o mosto, é o suco de uva integral que a gente chama lá em Santos, né? A gente ama suco de uva integral, vem tudo aqui de Bento Gonçalves, né? O vinho novo é o nosso suco de uva integral. O vinho velho é aquele que já foi fermentado, toda a sua potência já foi desprendida por causa do fermento. O seu dinamismo já se perdeu e agora ele é álcool.
E o álcool tira a nossa sobriedade. O álcool, se você já bebeu, você sabe, ele faz você relaxar, você se acomoda. Sim ou não? Então, o vinho velho muitas vezes é mais confortável, no sentido também espiritual, porque é aquilo que é previsível. Eu já sei o que vai acontecer se eu tomar o vinho velho, eu já sei. Ele vai me entorpecer, ele vai me distrair de muitas vezes das minhas dores. Não é isso que fala lá em Provérbios 31? Que o vinho é para aqueles que estão moribundos, para que se distraiam da sua dor. O vinho velho serve para nos distrair. Então, queridos, eu tenho visto muitas pessoas, famílias, casais, igrejas, cansadas e frustradas, e quando você conversa com essas pessoas, na sua frustração, elas dizem: eu queria viver algo novo, eu anseio por algo novo da parte de Deus, mas ao mesmo tempo que elas dizem que querem um vinho novo, as suas atitudes não condizem com o vinho novo. Pelo contrário, quando você propõe, faça tal coisa, e você vai viver coisas novas, porque a palavra diz isso. E aí elas percebem que haverá um desconforto, que esse novo vai mexer em estruturas, vai arrancar coisas, vai quebrar outras. Aí elas falam: então não, prefiro ficar no velho. Porque o novo traz desconforto. Diga: o novo traz desconforto. E a pior coisa, eu creio, que pode acontecer com um cristão, é deixar de ter expectativas em algo novo da parte de Deus. Quando você já não espera mais nada novo, quando você acha que é isso aqui, acabou, você começou a morrer por dentro, querido. Essa é a verdade, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Um Deus que trabalha até agora, ressuscitando, restaurando, renovando. Então, se aqueles que são seus filhos estão assentados e acomodados com o velho, isso é um péssimo sinal. Você está na antessala da apostasia. Então eu vim aqui para te encorajar, desejar de todo o teu coração um vinho novo da parte de Deus para essa nova temporada da sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para essa igreja, para essa cidade, para onde quer que o Senhor te leve. Que essa palavra possa ativar ou reativar esse desejo no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Aqui nesse texto, Jesus está declarando que é inevitável, diga inevitável. É inevitável um conflito entre o novo e o velho. É inevitável. O que ele está dizendo? É impossível você remendar as boas novas do reino naquilo que é velho. Não tente fazer isso, porque a novidade de vida que Jesus tem para mim e para você, ela é absoluta. Ela não é uma coxa de retalho que você vai remendando do jeito que você quer. Jesus está dizendo aqui que Ele não veio para enxertar as verdades poderosas dEle no tecido esfarrapado da nossa religiosidade, nas nossas tradições humanas, que invalidam a palavra de Deus muitas vezes, nas nossas atitudes ímpias, escondidas atrás de uma Bíblia. Ele não veio para fazer isso. Ele está dizendo: esquece isso, não vai dar certo, não vai acontecer. E ele estava trazendo essa mensagem principalmente para os religiosos. Por quê? Aqueles homens se recusavam a renunciar o seu jeito de andar com Deus, para aprender a andar em novidade de vida com Jesus. E é exatamente isso que está acontecendo agora, hoje, na igreja da nossa geração. Na minha igreja local está acontecendo isso. Eu tenho certeza que talvez esteja acontecendo na vida de alguém aqui.
muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, estão insistindo em viver nos seus velhos caminhos, forçando a barra, tentando moldar o evangelho à sua vida, ao invés de se deixar moldar pelo evangelho. E os anos passam, e as pessoas continuam batendo os seus cartões nas atividades, nas programações da igreja, e nada muda. E a frustração vem, porque Deus é um Deus de novidade de vida, e se a novidade de vida não vem, eu começo a ficar frustrado. E aí o que acontece é que muitas vezes a pessoa que se tornou um odre velho, ela encontra então, ao invés dela assumir que ela não quer mudança, ela encontra um culpado dentro da igreja. Pode ser um pastor, pode ser um irmão que não deu a paz do Senhor, pode ser o ar-condicionado que estava gelado demais, pode ser uma palavra que ela não compreendeu e achou que era uma indireta para ela, mas ela arruma uma desculpa, até às vezes se frustrando, falando mal até de Deus, viu, irmãos? Porque estamos nesse ponto. Jesus não olha para mim. Eu ouvi de uma irmã outro dia, eu falei: filha, como assim? Será que você está olhando para ele? Porque é sempre assim, você acusa o outro do que você é, geralmente, né? Você não está olhando para Jesus, você acusa que ele não está olhando para você. E aí a pessoa chega à conclusão que o vinho velho é melhor. Eu vou embora, eu vou voltar para o mundo, de onde eu nunca deveria ter saído. É a conclusão que a pessoa chega, né? Então, quando Jesus fala dos panos e dos odres, ele está enfatizando uma única mensagem. Ele está dizendo: certas coisas não vão se ajustar, não adianta você forçar, não adianta você insistir, não adianta você se empenhar, nem por força, nem por violência. As coisas só vão se ajustar pelo meu espírito. Amém? Os homens não colocavam o vinho novo, porque ele tinha capacidade de expansão. Se eu coloco um copo de suco de uva num odre, ele aumenta de volume, porque o fermento, assim como num bolo, faz o volume inchar. Então quer dizer que aquele odre tinha que ser um odre molinho, flexível, porque ele iria como uma bexiga expandir junto. Amém? Tem a foto aí dos odres que eu pedi? Você conseguiu mandar, Lid? Esse aqui, irmãos, essa coisa terrível, horrível, é um odre velho. Não sei se você consegue enxergar aí. Olha que coisa terrível. Fala: Deus, eu não quero ser assim. Esse é um odre velho. Agora põe o odre novo. Olha que coisa bonita. Ele expandia, né? Você coloca um copo, depois ele cresce o volume, o odre expande. Mas se você volta para o velho, você coloca algo que vai se expandir, é que ele vai rachar. É exatamente isso que Jesus fala. Ele vai rachar, e o vinho que foi depositado dentro vai se perder. E é por isso que eu não derramo um vinho novo sobre uma pessoa que se tornou um odre velho. O meu vinho novo, Jesus está falando, o vinho novo do meu reino é precioso demais para ser desperdiçado. Eu não vou permitir. Por isso eu não vou derramar. Entende? Eu não vou derramar. Eu vou derramar se esse odre for renovado. Então o odre, só para você entender, embora você olhe, você vê que mesmo o odre novo, ele não é um objeto bonito, ele não servia para enfeitar, para adornar uma casa, mas o valor do odre estava na sua utilidade. Diga utilidade. Não estava na beleza, porque os odres eram indispensáveis para a sobrevivência das pessoas. A única forma de você carregar líquidos naqueles tempos antigos eram os odres. Se eu ia fazer uma jornada, se eu ia ter um tempo de viagem, se eu ia de um lado para o outro e precisava carregar um conteúdo líquido, a única forma para transportar em segurança eram os odres.
Eles serviam para carregar leite, para carregar vinho, para carregar azeite e para carregar água. Isso remete às nossas vidas, porque nós não fomos feitos para sermos admirados pela nossa aparência, mas sim para nós sermos úteis nas mãos do Senhor. O nosso valor para o reino de Deus não está na nossa aparência, mas está em quão úteis nós podemos ser carregando aquilo que recebemos de graça para outros. Amém, queridos? Então, assim como o odre carregava leite, que é alimento, o vinho, que é alegria, a unção, que é o azeite, e a água, que é a vida, assim somos nós. Mas para que a gente seja útil nas mãos do Senhor, nós temos que permanecer renovados. Nós não podemos perder a característica da flexibilidade, a capacidade de se acomodar àquilo que Deus está derramando. A principal característica de um odre velho era justamente a dureza, a rigidez, as brechas que começavam a aparecer. Então, até o momento em que ele estourasse e se tornasse totalmente inútil para cumprir o seu propósito de existir, que era carregar aquilo que foi depositado. Quantas pessoas eu vejo que receberam tanto de Deus, tanta palavra, tanta unção, uma vocação extraordinária, tantos talentos, dons, tantas experiências, testemunhos, mas foram se endurecendo com o passar do tempo, e hoje você olha, você vê uma pessoa totalmente seca, que não consegue carregar mais nada, que tem uma experiência num culto, mas já não retém, porque é um odre velho. E se nós não estivermos dispostos a passar por uma renovação na presença de Deus, nós vamos exatamente terminar assim, como pessoas religiosas e inúteis para o propósito para o qual Deus nos criou, queridos. E eu acredito que ninguém aqui quer isso, amém? Nós queremos ser úteis na mão do nosso Deus. Nós queremos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Porque uma vida que não tem propósito, ela não tem sentido. Eu preciso ter um propósito para levantar de manhã, sabendo que Deus me criou para aquilo, amém? Agora, antes de eu entrar propriamente na parte principal dessa mensagem, eu quero te falar, você sabe como é que um odre envelhece? Alguém sabe aqui quais são os 2 fatores que faziam um odre envelhecer e ficar nesse estado feio que eu deixei aqui no telão para vocês? Ninguém sabe? Sabe? Ó, tem um irmão ali, glória a Deus pela tua vida. Vou falar para vocês que um odre, ele podia endurecer e ficar nesse estado por 2 situações. Na verdade, não 2 situações, mas pelo excesso, diga excesso, de permanência em 2 situações. Primeiro, uma jornada no deserto que se prolongasse demais, endureceria o odre. Veja, o problema não é o deserto, o problema era ficar tempo a mais do que o necessário, correto? Segunda situação, exposição excessiva à fumaça. E talvez você diga, mas me explica melhor isso. Vamos lá, primeiro vamos falar sobre o deserto. Lá em Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, você vê o Senhor falando com o povo, dizendo: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, desertos são momentos de provação na nossa vida. E são momentos provocados pelo próprio Deus. Não é o diabo, querido.
Foi Deus que deixou aquele povo no deserto sendo provado para ver o que havia no coração deles. Porque Deus queria levá-los para algo melhor, mas com um coração transformado. Então os desertos, eles simbolizam essas estações de provação, de dificuldade, de crise, de privação de coisas, de desconforto. Mas de novo, nós somos levados por Deus para o deserto e não pelo diabo, queridos. Isso é muito importante. O deserto é sempre um divisor de águas na vida de um filho de Deus. Nós vemos os hebreus, entre o Egito e a terra prometida havia um deserto. O apóstolo Paulo, entre a sua vida de fariseu e o seu ministério apostólico, tinha um deserto da Arábia, né? Jesus, entre a sua vida anônima e o seu ministério, manifesto como Filho de Deus, o Messias, passou pelo deserto, 40 dias. Então a questão é o tempo de permanência no seu deserto pessoal. Eu tenho os meus desertos, você tem os seus. Mas o tempo de permanência, quem determina? Deus? Diga não. O meu coração determina quanto tempo eu vou precisar ficar ali naquele lugar de provação. É o meu coração. Se no deserto onde Deus me conduziu, o meu coração se mostrar fiel, quebrantado, obediente, disposto, flexível, eu vou entrar no deserto e vou sair do deserto ileso, sem me endurecer. Por quê? Porque a jornada não se prolongou além do tempo, a ponto de endurecer o meu coração. Mas se naquele mesmo deserto eu travar, como um cavalo ou uma mula, precisando de cabresto, de rédea, de freio, com dureza, com rebeldia, com murmuração, com incredulidade, falta de confiança em Deus, o deserto que era para ser curto, querido, ele pode se tornar extremamente longo. E pode me endurecer. E foi isso que aconteceu com aquele povo hebreu. Eu não vou ler, mas lá em Números 14:34 está explícito que era para ser apenas 40 dias. E durou quanto? 40 anos. Pensa. Era para ser 40 dias, querido. 1 mês e 10 dias. Foram 40 anos. Não era o que Deus tinha. Deus tinha uma jornada de 40 dias. Mas a dureza transformou aquilo num inferno de 40 anos. E não foi Deus que fez aquilo, foi o coração. Coração murmurador, rebelde, reprovado. Tantas vezes que os 40 dias viraram, cada dia virou um ano. Entende? E aí você vai ver o autor de Hebreus lá no capítulo 3 dizer: aquele povo me provocou no deserto, e por 40 anos eles viram as minhas obras. Então, ele diz para a igreja: exortem-se uns aos outros nos dias que se chama hoje, para que vocês não se endureçam, odre velho, pelo engano do pecado. Eles se recusaram a ouvir a voz de Deus, diz aqui no texto. Eles se recusaram. E nós corremos o mesmo risco de fechar o nosso coração, de recusar ouvir a voz de Deus e acabar sendo um odre endurecido pelo engano do pecado. Então, quando alguém, meu irmão, se aproximar de você para te acordar, te exortar, te aconselhar, te admoestar, dê graças a Deus. Porque Deus está enviando um anjo para que você não se endureça pelo engano do pecado. Agradeça a Deus. E quando eu falo de pecado, não é só pecados exteriores que as pessoas podem ver. Principalmente pecado de coração.
orgulho, teimosia, vaidade, rebelião, falta de contentamento em Deus. Não é o deserto que endurece o odre, é a relutância em ouvir a voz de Deus e obedecer, que tornou esse deserto muito maior do que ele deveria ser. Amém? Segunda coisa que eu falei, qual é? Primeiro é o deserto e a segunda é a fumaça. Lá no Salmo 119, 83, Davi diz assim: pois eu me tornei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Por que que um odre era colocado na fumaça, ou seja, defumado? Você já viu algum lugar onde as carnes são defumadas? Já devem ter visto, né? O odre era colocado ali para ser defumado, exposto à fumaça, para que o couro ficasse mais resistente. E também porque a fumaça, ela tinha capacidade de matar as bactérias do couro, para que o líquido que fosse depositado não ficasse contaminado. Então, a princípio, a defumação era algo importante, sim ou não? Para dar o quê? Resistência ao odre, limpeza. Porém, se o odre ficasse no defumador, exposto à fumaça, mais tempo do que o necessário, ele ressecaria. E ressecado ficaria duro, e duro racharia, começaria a gretar, né? O que é a fumaça? A fumaça simboliza para nós a tentação, diga tentação. Eu quero te dizer 4 coisas importantes sobre tentação, porque há muita confusão no meio do povo de Deus. Primeiro, Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém. Mateus 4, de 1 a 3 diz que quem tenta é o diabo. O espírito leva para o deserto, mas quem tenta é o diabo. Mas 1 Coríntios 10, 13 diz que quando a tentação vem, Deus é fiel para dar também o escape. E Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Por isso, tentação não é pecado. Tentação não define quem você é. Ok? Então, queridos, o deserto, nós dissemos que ele vem de Deus para nos provar. Mas a fumaça da tentação vem de Satanás para nos destruir. Todos nós somos tentados, mas se nós formos fiéis, Deus vai dar o escape e nós vamos passar pelas fumaças aprovados. Porque Jesus passou por todo tipo de fumaça. Ele foi tentado em tudo, dizem Hebreus. Então nós vamos passar pela fumaça mais resistentes, mais conscientes das nossas fraquezas. O problema passa a ser quando você decide ficar mais tempo exposto à fumaça do que deveria. Quando nós não discernimos a tentação e começamos a achar normal conviver com ela. Ah, não vai acontecer nada, eu vou ficar por aqui. Uma coisa é Satanás fazer o papel dele é ser o tentador. Outra coisa é Deus me dar o escape e eu decidir ficar. E não sair no momento oportuno. Eu querer permanecer perto da fumaça, no meio da fumaça. A Bíblia nos dá vários alertas. 1 Coríntios 6,18, Paulo diz, fuja da prostituição. 1 Coríntios 10,14, ele diz, fuja da idolatria. Jeremias 51,6, ele diz, fuja do meio da Babilônia e livre cada um a sua vida. 2 Timóteo 2,16 diz, evite as conversas vãs e profanas, porque as suas palavras se alastram como gangrena. 1 Tessalonicenses 5,22 diz, fuja de toda aparência do mal.
Amém? Então o que está dizendo aqui em resumo esses textos todos? Deus está avisando: ei, a fumaça vai vir. A fumaça vai vir todo dia, todo mês. A prostituição, a pornografia, a idolatria, o amor ao dinheiro, as coisas desse mundo, as más conversações, a aparência do mal, em tudo quanto é lugar, a fumaça vai vir. A questão não é se, ela vai vir, todo dia. Mas se você teme a Deus e guarda os seus mandamentos, você vai fugir, você vai sair, você vai evitar, antes de ceder, antes de se endurecer. Amém? Então o que Davi disse aqui no Salmo 119 é: Senhor, está muito difícil, está muita pressão, eu estou me sentindo como um odre na fumaça, mas eu não me esqueço dos teus estatutos. Mas eu estou posicionado. Eu reconheço que a tentação está aqui, mas eu não me esqueço dos teus estatutos. E nós sabemos que Davi foi tentado muitas vezes e até teve quedas importantes, mas nós também sabemos que ele se arrependeu, e como ele se arrependeu, e como ele foi renovado. O problema é quando uma pessoa não se arrepende mais. Quando essa pessoa espana, estoura, deixa tudo que Deus derramou nela se perder e já não se importa mais. E eu tenho esperança em ver pessoas como Davi, que arrebentaram, mas passaram por um processo de renovação na presença de Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não é como o homem. O homem provavelmente vai pegar um odre nesse estado e jogar no lixo, mas Deus não faz isso. Deus tem um processo de renovar o odre velho. Deus não descarta ninguém que quer ser renovado, querido. Isso é uma boa notícia para nós, porque nós temos essa mentalidade de jogar fora o que a gente acha que é inútil, mas Deus olha para aquilo que está inutilizado e fala: eu quero restaurar. Mas eu, como odre, preciso querer passar e me submeter a um processo. Diga processo. E existe um processo natural que para nós é muito espiritual. Porque as pessoas antigas não tinham muitos recursos, então você não podia simplesmente ver um odre velho e jogar fora, porque talvez você não conseguisse outro. Existia um processo para renovar um odre naquele estado. E esse processo fala de maneira profética ao nosso coração. Um processo de 3 etapas. Diga: água, vara e óleo. E eu quero falar sobre esse processo. O que esses elementos significavam para aqueles beduínos, para aqueles nômades, e o que eles significam para nós. O agir de Deus para renovar as nossas vidas. A primeira coisa que o dono de um odre velho fazia para renovar aquele odre, ele pegava uma tina de água, uma bacia d'água, e ele botava o odre ali, o odre duro, velho, de molho na água, por um período, até que ele ficasse encharcado, e o couro ficasse totalmente umedecido. Essa era a primeira etapa do processo, colocar o odre velho na água. Efésios 5:26 nos diz que a água é o quê? A palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus. Então quer dizer que a palavra é a base para começar a renovação do odre. Você sabe, talvez quem já passou por uma estação de endurecimento na vida cristã aqui? Quando você está endurecido, a palavra ela bate e cai.
ela não penetra, ela não significa nada. Você sempre acha que é para aquela pessoa que não veio, nunca é para você. Ela não te constrange mais, ela não te serve mais. Você sai de um culto, 5 minutos depois você já nem se lembra o que foi pregado ali. Você não recebe, a palavra não penetra, não umedece mais o teu coração. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Não importa quem está pregando. Não importa se você gosta ou não do estilo do pregador. Porque a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus. E você tem que recebê-la como tal. Olha aqui. Palavra nunca falta. Palavra você tem hoje no celular, você tem a Bíblia em papel, você tem no rádio, você tem na TV, você tem no culto, você tem num bate-papo. Palavra você tem em todo lugar, acessível. A questão então não é se tem palavra, a questão é como você recebe a palavra. 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo diz: por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porque vocês, havendo recebido a palavra de Deus de nós, a receberam não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual opera em vocês que creem. Presta atenção, olha aqui. Quando você ouve a palavra como palavra de homens, com desdém, com pouca valia, com menosprezo, já não ouve mais como vinda do céu, então, querido, você deixou de crer. E o que Paulo está dizendo aqui, ela não opera mais em você, ela opera em vocês que creem. Se eu creio que a palavra veio de Deus, ela opera em mim, ela é eficaz em mim. Se eu não creio, fulano falou lá, ela não opera em mim. Não opera, ela só opera nos que creem. Então, querido, se você recebe um conselho, uma ministração, um aviso como vindo de homens e não como palavra de Deus, isso é um sinal de que você está endurecido. Você precisa voltar para a tina de água. Você precisa pedir: Senhor, eu não quero receber a palavra mais dessa forma, eu quero receber como palavra de Deus. Porque eu quero voltar a sentir a operação dessa palavra na minha vida. Vem aquecer o meu coração, vem umedecer o meu coração com a tua palavra. Volte hoje para a tina de água, querido. A palavra é suficiente para operar transformações extraordinárias. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa chorar, você só precisa receber essa palavra como palavra de Deus. Não é de Fabiano, não é de Sheila, não é de ninguém, é de Deus para a tua vida. Segundo, o odre estava úmido. Agora eu vou colocar o odre num varal. Como a gente pendura uma roupa, o odre era pendurado num varal. Para quê? Para ser, diga, açoitado com uma vara. Então, segunda etapa, vara. Coloca-se o odre no varal, pega uma vara e começa a açoitar. Por quê, pastora? Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige aquele que ama, e Ele açoita todo aquele que Ele recebe como filho. É para disciplina, porque Deus vos trata como filhos. A vara, querido, é disciplina.
E se você é filho legítimo de Deus, você não pode fugir da vara. Você precisa aceitar, porque a pessoa que não recebe disciplina, o autor de Hebreus vai dizer, é filho bastardo. A disciplina vem para quebrar os que não se quebrantam voluntariamente. Sabe? Para te tornar humilde, para me tornar humilde. A disciplina vem para que a gente sinta a dor. A consequência do pecado. Ah, mas Deus não me perdoou. Deus perdoa, mas a consequência é inevitável. Porque sem disciplina nós não aprendemos com os nossos erros, queridos. E a disciplina é dolorosa. No momento da disciplina, ela é motivo de tristeza, mas depois, se você a recebe como um cuidado de um pai, você vai produzir um fruto pacífico de justiça, diz a palavra. Então, querido, a disciplina pode vir direto de Deus, mas também Deus pode usar pessoas para nos disciplinar. A disciplina sempre vem, a questão é, você recebe como essa disciplina? Como? De novo, a questão não era a palavra, é como você recebe a palavra. Agora a disciplina vem, como você recebe ela? Eu estou para ver pessoa que recebe disciplina com alegria. Eu acho que eu conheço 3 em 23 anos de ministério pastoral. Eu conheço 3 pessoas que aceitam de bom grado e conheço apenas uma que ama a disciplina. Eu tenho uma filha na fé que toda vez que eu tenho que bater com força, depois ela vem com um presente e fala, muito obrigada. Eu não tenho palavras para te agradecer. Essa ama a disciplina. Só essa que ama, uma. Mas eu conheço mais 2 pessoas que ficam bem gratas também. Sente uma dorzinha, mas depois só, ai, foi bom. O resto demora para digerir. Como você tem recebido a disciplina? Um odre novo, quando ele recebe a disciplina, ele aprende como deve andar. Olha o que Paulo diz ainda para lá em 1 Tessalonicenses 4, ele fala, rogamos e vos exortamos no Senhor Jesus, como vocês aprenderam de nós, de que maneira devem andar e agradar a Deus, andem assim, para que vocês possam progredir cada vez mais. Quem quer progredir aqui, querido? Você quer progredir mesmo, de verdade? Então, assim como você tem aprendido daqueles que têm ensinado você, ande assim. E se tua rota precisar ser corrigida com a disciplina, seja grato, porque assim você vai progredir cada vez mais, diz Paulo. A pessoa que tem uma vida como um odre novo, ela recebe a disciplina como um cuidado de Deus. Senhor, eu estou entendendo porque é para eu aprender. É para que eu possa sair dessa disciplina melhor do que eu era antes. Sabe por que tantas pessoas têm um chamado extraordinário e nunca progridem? Porque eles nunca aceitam a disciplina de bom grado. Nunca. Eles não entendem a disciplina como um cuidado, mas como humilhação. E nada que é feito na marra pode dar um bom fruto que permanece, irmãos. Eu preciso receber de bom grado as coisas que vêm do Senhor. Eu preciso aceitar quando eu preciso rever alguma coisa, quando eu preciso ser restaurado, quando as minhas estruturas dinâmicas de vida precisam ser mudadas. A disciplina das duas, uma, ou ela nos vai levar a progredir, ou ela vai endurecer o nosso coração. Eu conheço pessoas que foram muito bem com Jesus, até o dia que nós precisamos disciplinar. Aí a pessoa parou e ali ela ficou. É incrível.
Andamos 10, 15 anos com a pessoa, nunca teve nada que precisou disciplinar. O dia que precisou, revelou-se o coração. Parou ali. E nunca mais progrediu. Você não pode querer apenas o cajado de Deus. Você tem que querer a vara também, querido. Tua vara e o teu cajado me consolam. Porque o Senhor é o meu pastor. Não é só cajado, não é só direção. É disciplina também. Amém? Amém? E a terceira etapa desse processo, já indo para o final, é o óleo. Diga óleo. Então primeiro o odre foi para a tina de água, foi amolecido, foi para o varal, foi açoitado. E agora ele vai ser besuntado com óleo. E o óleo simboliza o quê? A unção de Deus que quebra todo o jugo. Todo o jugo da dureza. Que devolve a flexibilidade. Que traz o poder de Deus sobre nós. O óleo simboliza todas essas coisas. Quando nós recebemos a água da palavra e aceitamos a disciplina, o óleo volta a escorrer sobre a nossa cabeça. O óleo de alegria. Isso é tremendo, irmãos. As coisas voltam a funcionar, voltam a fluir, porque a unção é que faz as coisas fluírem. Quando nós somos limpos, quando nós nos tornamos maleáveis de novo na mão de Deus, quando nós deixamos de lado o nosso jeito e aceitamos o jeito de Deus. Senhor, não é como eu esperava, mas eu sou teu, faz em mim a tua vontade. Aí então Deus unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice volta a transbordar. A dureza vai saindo, a alegria vai sendo renovada. Porque nós entendemos a essa altura que o vinho novo, o vinho novo é isso. Ele não veio para me trazer conforto, ele veio para me fazer novo. E fazer novo, querido, quer dizer te restaurar a versão original do que Deus quer com você. Não é inventar moda, não. O novo de Deus é o original bem preservado. Isso é o novo de Deus. O plano original. Vamos voltar para o plano original. Qual o plano original de Deus para você, meu irmão? Minha irmã? O vinho novo é para nos expandir, para nos moldar, para esticar os nossos limites. Por isso que quando Deus derrama o vinho novo, o odre novo cresce, mas o velho quebra. Já não existe mais. Nós não podemos deixar que o endurecimento da nossa mente, do nosso coração, sejam impedimentos para Deus derramar aquilo que Ele quer derramar nas nossas vidas. Eu não tenho dúvida, e eu não estou falando isso aqui como uma profecia aleatória. Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer algo novo na vida de cada um dos seus filhos, porque Ele é Pai. Que pai? Se o filho pedir um peixe, vai dar uma pedra, uma cobra? Ele quer fazer algo novo. Mas Ele não quer arrebentar com você. Ele quer te renovar para que Ele possa derramar. Tua vida, tua casa, teus sonhos, teu ministério, essa comunidade a qual você pertence. Mas isso depende de nós enxergarmos qual é a nossa condição. Estarmos dispostos a viver o desconforto do novo. Porque o novo ele vem para mexer com tudo na nossa vida.
É necessário, toda transição, toda renovação, é necessário você lidar com desconforto e com coisas que você nunca teve que lidar antes. Ai, como vai ser? Eu não sei. Eu sei que Deus estará com você. Porque Ele prometeu, eu não te deixarei. Eu falo para os meus filhos, o versículo mais importante da Bíblia que você nunca pode esquecer, Hebreus 13:5. Porque Ele disse, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. É esse versículo mais importante. Qualquer coisa que você pensar, qualquer coisa que Satanás falar, lembre desse versículo. Ele disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é suficiente, pode trazer o novo sobre mim, Senhor. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos aí no teu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Os olhos do Senhor estão atentos sobre as nossas vidas. Ele se inclina. Ainda que o Senhor é excelso, Ele se inclina para ver o humilde. Mas o soberbo Ele conhece de longe. O que eu preciso para ser renovado, pastora? Humildade. Humildade. Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. Como o Senhor vê a minha vida, como o Senhor vê a minha situação, como o Senhor vê a minha família, como o Senhor vê a próxima estação da minha vida. Senhor, qual é o meu estado? Às vezes nós estamos sendo aplaudidos por homens, mas por dentro nós estamos mortos. Às vezes nós temos aparência de vivos, mas estamos mortos, duros, imprestáveis. E uma vida de descontentamento e frustração são sintomas. O maior lucro, a maior fonte de lucro que o Evangelho pode te dar é uma vida de piedade com contentamento, diz a palavra. Piedade com contentamento, andar com o Senhor em santidade e a presença dEle me faz contente, é suficiente para mim. Isso é um sinal de odre novo. Por isso, coloca a tua vida na presença do teu Pai agora. Senhor, talvez eu seja um odre velho, me mostra. Eu prefiro me quebrantar do que ser quebrado pelas circunstâncias da vida. Eu prefiro ser um filho que se submete à vontade do Pai, do que tem que sofrer tantas dores para entender qual é essa vontade. O Senhor não nos chamou para padecer. O Senhor nos chamou para ser odres novos, úteis nas suas mãos, aptos para toda boa obra, filhos que manifestam a glória de Deus nessa geração corrupta. Não para frequentar uma religião, não foi para isso que a gente foi salvo.